Graça e paz, povo lindo de Deus. Estou aqui mais um dia para falar mais uma palavra do Senhor. Vamos estudar juntos os Salmos 38, onde o rei Davi fala sobre arrependimento do pecador. Então hoje é um dia para a gente se arrepender dos nossos pecados e pedir perdão a Deus, amém? Eu agradeço a Deus por estar aqui com vocês, agradeço por vocês todos estarem aqui inscritos no nosso canal, que estão assistindo os vídeos, curtindo, comentando, compartilhando. Fique conosco, você que está chegando, conheça o nosso canal e se você gostar, faça parte da nossa família, que essa é uma grande família, a família de Deus, uma família abençoada, e deixa comentários, deixa pedidos de oração, que estaremos orando uns pelos outros, amém? Então, a palavra de Deus vai nos dizer assim: não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornem-se infectos e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto todo o dia. Ardem-se os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, e faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma, já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim, e os que tramam tirar minha vida, os que me procuraram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou, com efeito, como quem não ouve e cujos lábios não é réplica. Pois em ti, Senhor, eu espero. Tu me atenderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me revalo os pés. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que, sem causa, me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. E não me desampares, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Amém? Então, este aqui é o rei Davi, que está pedindo a Deus, né? Está conversando com Deus, falando sobre arrependimento dos pecados, né? O rei Davi, ele cometeu muitos erros, né? E todas as vezes que ele cometia algum erro, que ele cometia algum pecado, que ele fazia alguma coisa que ele achava que ele via verdadeiramente que ele tinha desagradado a Deus, ele corria para o Senhor, orava e pedia perdão. Ele sempre estava pedindo perdão dos seus pecados. Porque ele queria estar sempre dependendo de Deus. Ele precisava de Deus todo o tempo. Ele precisava de Deus para vencer nas guerras. Ele precisava de Deus para se manter no trono como rei. Ele precisava de Deus para poder conseguir ajudar a sua família. Ele precisava de Deus em todas as áreas, porque ele era um homem muito requisitado. O rei Davi, ele tinha que cuidar de uma nação, ele tinha que cuidar da família, ele tinha que cuidar de muitas coisas, ele tinha muitos afazeres e muitos compromissos, muitas responsabilidades. Então ele dependia de Deus o tempo todo, ele precisava de Deus. Então, quando ele cometia algum erro, algum pecado, ele corria para Deus e pedia perdão. E Deus não deixava ele fazer o que ele quisesse. A gente vê aqui que a mão de Deus pesava sobre ele. Então, quando ele cometia algum erro, a mão de Deus pesava sobre ele, até ele se arrepender, pedir perdão e andar no caminho reto. Porque com Deus, irmãos, é sim, sim e não, não. Com Deus não tem meio termo. Né? Deus, ele olha o justo e ele olha o injusto, e ele dá a paga de cada um conforme as suas obras. A gente que às vezes acha que eu faço uma coisa e Deus cobra imediatamente. Aí uma outra pessoa faz a mesma coisa e Deus demora para cobrar. É porque Deus, ele tem o tempo certo para fazer cada coisa. A gente é que não entende, né? Por exemplo, quando a gente fala assim, que o ímpio prosperou no nosso caminho. A gente fala assim, poxa, por que o ímpio prospera e a gente não? Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe quem pode ter bens materiais e quem não pode. Quem vai permanecer com ele, com bens materiais,
bens materiais e quem não vai permanecer com ele. Então, por isso que Deus, ele faz tudo do seu jeito e do seu modo. Amém? E aqui, o rei Davi fala, olha, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Então, assim, ele não escondia nada de Deus. Então, quando ele tinha alguma situação, algum problema, ele corria para Deus. E por isso que Davi é chamado do homem segundo o coração de Deus. Porque ele sempre corria para Deus, para pedir ajuda, para pedir socorro e também para glorificar o nome de Deus. Porque ele escreveu muitos salmos, né? Ele escreveu muitos salmos, então ele sempre corria para Deus. E sempre louvava e glorificava e engrandecia o nome de Deus, né? Então o rei Davi era um homem assim, muito íntegro, apesar das situações. Porque todos nós, né, temos pecados, todos nós pecamos. Apesar de sermos homens e mulheres de Deus, homens e mulheres honestos, que cuidam da sua família, que cuidam das coisas do Senhor, que trabalham honestamente, nós temos um pecado ou outro. Porque nós vivemos nessa terra, nós vivemos no mundo e também temos uma carne, né, que não se converte. Então, por isso nós cometemos pecados, mas não deixamos de ser pessoas que honradas, amém? Assim como o rei Davi. E aí o rei Davi vai falando mais. Aí ele fala muito sobre os inimigos, sobre as perseguições, sobre até os amigos dele, os companheiros e os parentes se afastaram dele por causa da praga, porque ele estava passando tanta situação, o pecado dele pesava tanto sobre ele que ele estava em carne viva, tipo assim, ele estava reclamando, né? Que ele sentia dores, ele sentia a carne doente, não tinha pedaço são na carne dele, ele sentia a carne doente, então assim, por conta do pecado. Mas ele se amortecia, confessava, conversava com o Senhor e ele ia e recebia o perdão de Deus, porque Deus via que era sincero do coração dele o arrependimento. E é assim que tem que ser conosco. Quando nós cometemos alguma coisa que desagrada a Deus, a gente tem que correr para Deus, confessar verdadeiramente, se arrepender para Deus nos perdoar. E a gente continuar caminhando e fazendo as coisas corretamente, amém? Aí ele fala mais, pois em ti, Senhor, eu espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu. Olha, ele tinha certeza que Deus ia atender. Então, por isso que a gente tem que se arrepender de coração, amém? E aí ele vai falando, né? Não me desampares, Senhor Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Olha que bênção, gente. Deus é tremendo. Deus, ele tem mais de 8.000 promessas para a nossa vida. Então, por que a gente tem que viver errando? Não é melhor a gente viver fazendo tudo que é certo? A gente ficar ali vigiando a nossa carne todo dia, pedir perdão a Deus todo dia, até mesmo antes de cometer alguma coisa, para nem cometer, e a gente poder andar no caminho reto para receber as 8.000 bênçãos do Senhor, receber a proteção de Deus, receber a proteção divina, principalmente para os nossos filhos, né, para os pequeninos que são indefesos. Então é por isso que a gente tem que clamar a Deus, pedir perdão dos nossos pecados. Vamos orar um pouquinho e vamos pedir perdão para Deus dos nossos pecados, para Deus nos ajudar, nos abençoar, abençoar a nossa família. Vamos? Deus amado, Deus bendito, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Pai, o nosso Criador, o Senhor nos formou, Senhor Jesus. Oh Deus, o Senhor nos fez tão perfeito, Senhor Jesus, como a tua vontade, com a tua mão, com a tua voz, o Senhor nos formou. Oh Deus, obrigado, porque nós estamos aqui, porque o Senhor nos colocou nessa terra para a gente viver, para a gente poder crescer, para a gente formar família, para a gente ter uma família abençoada, uma família bendita sobre essa terra, como diz a tua palavra no livro de Isaías, capítulo 61:9, que a nossa família será conhecida entre as nações, os nossos descendentes no meio dos povos, e todos quantos nos virem, nos reconhecerão como famílias benditas do Senhor. Eu creio nessa palavra, eu creio nessa promessa. Nós oramos, te pedimos perdão dos nossos pecados. Deus, perdoa todos os nossos pecados, perdoa tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que falamos e tudo aquilo que fizemos que não te agradou. Nos perdoa, Senhor Jesus, nós possamos pedir perdão de coração, pedir perdão contristado, pedir perdão com temor reverencial a Ti, porque Tu és nosso Pai, Tu és nosso Senhor, Tu és nosso provedor. O Senhor nos dá tanta coisa, só do Senhor nos ter dado vida e nos dar saúde e nos dar uma família para a gente poder estar juntos, unidos,
um pelos outros, a gente já tem o maior tesouro desta terra. A gente tem o Senhor como Pai, é o maior tesouro da nossa terra. A gente tem vida, a gente tem saúde, a gente tem família, a gente tem como trabalhar, a gente tem onde morar, a gente tem muitas coisas que o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos agraciado, Deus. Muito obrigado. O Senhor nos deu uma igreja para a gente congregar, o Senhor nos deu muitas coisas para a gente fazer aqui nesta terra também, que nós possamos ouvir a tua voz, que nós possamos fazer o teu querer, a tua vontade, que nós possamos fazer a tua obra dentro da nossa casa, que a gente possa fazer a tua obra dentro da igreja, que a gente possa fazer a tua obra lá fora também na rua, ajudando as pessoas que são necessitadas, que nós possamos fazer o teu querer, a tua vontade. Nos ajuda, nos capacita, perdoa os nossos pecados, nos ajude a andar retamente no teu caminho, ouvindo a tua voz, seguindo os passos de Jesus, ouvindo a voz do Espírito Santo, do Senhor que está aqui dentro de nós, nos dirigindo, ó Deus, e nos ajuda a ter um temor reverencial a Ti, para que nós possamos fazer tudo com amor, tudo assim com integridade, que nós possamos ter uma vida honrada, para darmos testemunho do Teu nome aqui nesta terra, Senhor Jesus. É para isso que nós vivemos para o louvor da Tua glória. Perdoa-nos, perdoa também os nossos filhos, se eles cometeram algum pecado, perdoa a nossa vida, o nosso cônjuge, perdoa os nossos pais, perdoa todos os nossos parentes, perdoa, Senhor Jesus, nossos irmãos em Cristo, perdoa cada um, Jesus, ali dos teus filhos que estão ali verdadeiramente contristados, pedindo perdão ao Senhor. Ó Deus, nos perdoa e nos ajuda e nos capacita para vivermos no caminho reto como Davi fez, sempre pedindo perdão e sempre fazendo a coisa certa para poder te honrar, que nós temos uma vida que honre o teu nome, que nós possamos viver para honra, glória e louvor do teu santo nome, Jesus. Obrigado. Cuida dos nossos filhos, porque nós não podemos estar onde eles estão. Cuida dos nossos filhos pequeninos que vão para berçários. Cuida dos nossos filhos que vão para escolinhas. Cuida dos nossos filhos que vão para a escola, para o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. Os que estão lá já no ensino médio. Cuida dos nossos filhos na faculdade. Cuida dos nossos filhos no cursinho, no trabalho, aonde eles estiverem. Num cinema, numa lanchonete, passeando com os amigos, viajando. Oh Deus, cuida dos nossos filhos em todos os lugares onde eles estiverem. Nos transportes públicos, em automóveis, na moto, aqueles que têm moto, aqueles que andam de metrô, aqueles que andam de trem, aqueles que vão viajar, porventura estão viajando de ônibus, de avião, de navio. Ô Senhor, protege os nossos filhos, esteja com eles em todos os lugares onde eles estiverem, porque nós não podemos estar em todos os lugares onde nossos filhos estão, mas o Senhor pode, e o Senhor pode enviar os seus anjos para protegê-los, guardá-los e livrá-los de todo mal. Cuida deles em todos os lugares onde eles estiverem, Senhor, pois nós dependemos de Ti e eles dependem de Ti, Senhor Jesus. Protege eles de todo o mal, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Pai de amor, um Pai que cuida, um Pai que ama e um Pai que tem o melhor para a nossa vida. Oh Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos perdoa e o Senhor nos ama. Muito obrigado pelo Teu grande amor, o Seu amor incondicional pelas nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço e te louvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.